E a gente pesquisando um pouco do teu nome a gente viu aí que há alguns anos você foi manchete aí de um escândalo na Lava Jato, chegou a ser preso por causa dessas operações, acusado aí de estar envolvido com fundos de pensões de maneira irregular. Eu queria falar um pouquinho disso, porque você tem sempre, eu vi algumas entrevistas que você tem até pedido para que esse assunto tenha sido colocado nas entrevistas, para que você possa falar um pouquinho do que aconteceu. Você consegue sintetizar um pouquinho a história? Como é que, o que precedeu esse tipo de coisa para que você possa fazer uma linha do tempo aí? Você consegue falar um pouquinho? Primeiro, é muito importante entender o que a gente fala da Lava Jato. A Lava Jato não é um fenômeno, para mim, na minha leitura, unidimensional. Ele foi multidimensional e com vários vetores. Então ele começa de uma forma muito virtuosa, que a gente apoia até hoje, que é o combate à corrupção, que é sensacional. Então ela está lá de uma forma virtuosa. Então esse era o fim da Lava Jato. Principalmente começando na Petrobras e a utilização do sistema político para a captura de utilização de recursos para manter um projeto de poder. Agora, de repente, ela se corrompe quando ela vira esse órgão multivetorial. Como ela se corrompe? Ela deixa de ser um objetivo fim para ser um objetivo meio. E aí você começa a ter uma interferência, isso que muita gente não sabe, de empresas, aí sim, oligarquias e monopólios internacionais e nacionais, que falam assim, pô, essa é uma excelente oportunidade para eu empurrar os meus inimigos aí dentro. Como é que ele empurra os inimigos? Ele tem um Estado. O Estado brasileiro há muito tempo foi capturado. A gente nota isso, é o motivo do 7 de setembro. Então o que eu tinha? Eu tinha um projeto, por exemplo, de uma nova bolsa. Eu fui sócio da corretora Ágora e eu vi que o Brasil tinha uma única bolsa, que não era representativa da economia, ou seja, o Brasil naquela época era o 7º maior país, né, do PIB e tinha a 35ª maior bolsa. E, entretanto, era mais lucrativa. Então você tinha um excelente cafetão, né? Que cobrava muito bem, porque você tinha um dos países mais ricos do mundo, 10 países mais ricos do mundo, mas você tinha a 35ª bolsa mais importante. Só que ela era a mais lucrativa do mundo, ou seja, ela ganhava muito dinheiro e entregava pouco. A gente viu que era possível fazer... Havia um monopólio aí, né? Ela tem um monopólio total do mercado. E aí você vê que você vê o seguinte, e aí, alguns fatores rápidos, ela é uma instituição extrativista. Por quê? Quando você vai ver o que é a Bolsa, ela deveria pegar o quê? Dinheiro dos fundos internacionais, e você faz uma abertura de capital, ou você acha um sócio, ela irriga esse dinheiro para vários lugares, né? Não foi isso que aconteceu. As empresas médias no Brasil não conseguem acesso, e ela tira dinheiro da poupança nacional e entregava para 50 grandes empresas que tinham 90% negociado. Então ela é o quê? Ela é um instrumento... Era quase que um compressor, só que trocado, né? Ela, em vez de irrigar ali o fluxo para um lado, ela retirava e entregava para os globalistas. E ela fazia, às vezes, do Estado. Como? Ela primeiro, era um monopólio, então só ela atuava. Ela tinha por legislação o melhor negócio do mundo, que se eu te contar, você vai querer. Você regular os seus próprios clientes. Olha que delícia. Com poder administrativo e de polícia. Então você pode dizer para o Ministério Público, esse cliente aqui não é bom, você pode funcionar, você não pode funcionar. Você imagina, você ser um monopólio, você só pode comprar de mim e eu ainda regulo você. E aí tem um terceiro fator. Você fala, mas se tiver algum conflito, ele vai para o judiciário, né? Não. Ela tem uma câmara de arbitragem. Então, ela não precisa do Estado para nada. Ela se autorregula, ela é um monopólio e ela regula ainda por cima, decide eventuais conflitos entre os clientes dela e o mercado. Era como a CBF fazia, né? Vai para a justiça comum, você está excluído da competição. E não deixava ninguém criar outra... O Brasil é cheio desses negócios, é cheio desses feudos, né? Ela tem um monopólio total do mercado. E aí você vê o seguinte, e aí, alguns fatores rápidos, ela é uma instituição extrativista. Por quê? Quando você vai ver o que é a Bolsa, ela deveria pegar o quê? Dinheiro dos fundos internacionais, e você faz uma abertura de capital, ou você acha um sócio, ela irriga esse dinheiro para vários lugares, né? Não foi isso que aconteceu. As empresas médias no Brasil não conseguem acesso, e ela tira dinheiro da poupança nacional e entregava para 50 grandes empresas que tinham 90% negociado. Então ela é o quê? Ela é um instrumento, ela é quase que um compressor, só que trocado, né? Ela, em vez de irrigar ali o fluxo para um lado, ela retirava e entregava para os globalistas. E ela fazia, às vezes, do Estado. Como? Ela primeiro, era um monopólio, então só ela atuava. Ela tinha por legislação o melhor negócio do mundo, que se eu te contar, você vai querer.
você regular os seus próprios clientes. Olha que delícia. Com poder administrativo e de polícia. Então você pode dizer para o Ministério Público: esse cliente aqui não é bom, você pode funcionar, você não pode funcionar. Você imagina, você ser um monopólio, você só pode comprar de mim e eu ainda regulo você. E aí tem um terceiro fator. Você fala, mas se tiver algum conflito, ele vai para o judiciário, né? Não. Ela tem uma câmara de arbitragem. Então, ela não precisa do Estado para nada. Ela se autorregula, ela é um monopólio e ela regula ainda por cima, decide eventuais conflitos entre os clientes dela e o mercado. Era como a CBF fazia, né? Vai para a justiça comum, você está excluído da competição. E não Agora, deixava ninguém criar outra. O Brasil é cheio desses negócios, é cheio desses feudos, né? Agora, quem era o dono? Que você fala, qual é a cara, né? A cara. Eu te digo, a turma do PSDB. Armínio Fraga era o presidente do Conselho de Administração da Bolsa. Você tinha Eduardo Guardi, que era diretor financeiro da Bolsa, falecido, que era o diretor financeiro da Bolsa. E aí, ali é a turma do PSDB. Até aí, eu estou abrindo minha bolsa, trouxe sócio estrangeiro, procurei o Bank of New York nos Estados Unidos, tinha outros bancos. Eles falavam, você precisa de um sócio no Brasil. Estou sintetizando você. E a gente entra no Brasil com um projeto sensacional. Eu montei um algoritmo, trouxe uma plataforma de negociação, a gente viu um negócio que realmente, até hoje, a empresa funciona e funciona líder absoluto no mercado. Só que aí a gente traz um fundo, e esse fundo, que é o Bank of New York, traz alguns fundos de pensão. Indicados até pelos internacionais que falam, você precisa de grandes investidores para esse negócio. Do outro lado, quem regula os fundos de pensão? E esse é um ponto que talvez a grande maioria das pessoas não saibam. Na época, o Carlos Gabas, famoso Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, respirador, é um homem de bem. Ficou famoso aí, um homem de bem, trabalhou no IAPAS, ele trabalhou no antigo IAPAS. Ele é da área de previdência na época do IAPAS, para quem tem mais aí de 50 anos. Então, mas só para recuperar, o Carlos Gabas dessa época nem existia Covid, não existia consórcio Nordeste, não existia nada, ele estava onde, o Carlos Gabas? O Carlos Gabas era ministro do Trabalho e da Previdência do governo Dilma. E aí, na época do governo Lula, ele era secretário, uma coisa lá, e ele viu uma oportunidade, que é o seguinte: tinha um órgão no governo do brasileiro chamava Secretaria de Previdência Complementar. É uma secretaria que regulava os fundos de pensão. Ele transforma isso numa autarquia, então ele dá um upgrade no negócio, tipo a CVM, e ele cria a Previc. E aí ele vai lá, ele assina, se pegar a portaria, ele é o cara que assinou, e ele pega então a turma dele, dos petistas que estavam na Receita Federal, ligados a ele, ao IAPAS, desde essa época, e ele aparelha a Previc e bota todo mundo ligado a ele na Previc. Então eu estou com dois frontes de batalha. Eu vejo o Brasil Paralelo falar do Teatro das Tesouras, eu digo, ó, no livro é lindo. É que nem você jogar videogame lá, falar de jogar jogo de tiro. Outra coisa é ir pra guerra, né? Então eu estou num fronte aqui com a Bolsa, que é PSDB, e estou num fronte com o Gabas. O Gabas queria os fundos de pensão. Quem está nos fundos de pensão? E aí ele começa a atacar vários fundos de pensão. Um dos fundos de pensão que o PT não tinha acesso era o Postales, né, dos Correios. E aí ele começa então a usar a mídia, como fazem hoje, né? Você viu que teve uma operação aí que o cara usou uma notícia para falar de uma figurinha para mandar prender empresário. Essa coisa começa lá atrás, tá? Isso não é novidade hoje. Ele usa a mídia, começa a soltar uma notícia, aí começa uma investigação. E esse é o ponto que é quase que quando eu conto uma história, eu faço uma denúncia, porque ela prevalece até hoje, mesmo no governo Bolsonaro, que tentou mexer naquele vespeiro lá e não consegue. O Gabas aparelhou a inteligência dele, não foi pedir uma propina. Não foi pedir uma propina. Foi dizer, eu vou fazer uma milícia aqui dentro. Eu vou usar o Estado para tirar dinheiro, para te extorquir. Então ele pegava a Previc e via os investimentos. Ele viu que a gente era um bom investimento, tinha como sócio a Bolsa de Nova York. O cara fala de mim, eu trouxe para o Postales a Bolsa de Nova York. Eu trouxe para o Brasil a Bolsa de Nova York. Eu discuti qual foi o fundo de pensão que foi sócio da Bolsa de Nova York. Eu trouxe a Bolsa de Nova York. Então eu trouxe o cara sócio. Aí o Gabas disse, falou assim, eu vou te chamar uma grana desse cara. Mandou o advogado lá. Eu já disse para o Ministério Público, mas nunca investigaram, como nunca investigaram com o consórcio do Nordeste, não sei porquê. Mas foi lá e falou, ó, o cara tá pedindo dinheiro. Senão ele vai mandar a Previc em cima da gente. Não fizeram nada. Olha que loucura, hein? Olha que loucura. Não fizeram nada. E aí o que aconteceu?
Brasil, né? Será que a temperatura estava quente, meu amigo? Temperatura... Aí vem a Previc. Em cima da gente, pancada. Até aí nenhum problema. Segurei minha onda aqui. Teve um procurador em Brasília, abriu um processo, mas ele olhou e falou assim, cara, não tem nada. Ficou de 2014 a 2017, cara, estou investigando, mas não tem nada. Só que aí são esses fatores imponderáveis. Dilma sofre impeachment. Aí eu, inocente, abri uma garrafa de champanhe, fiquei feliz. Falei, esses caras vão embora, essa petezada vai embora. Entra o Temer. O Temer chega e chama o Meirelles, vai ser o ministro da Previdência, da Economia. E o Meirelles formou um czarismo, que é inacreditável. Um dia alguém vai contar o que é. O Meirelles que foi ministro do Lula. Sim. Ele pega e junta todo a economia do Brasil debaixo dele. Ele pega tudo, da Previc, Banco Central, CVM, BNDE, que puder, acabou com o Ministério do Planejamento, junta tudo e vira um czar no governo Temer. E concentra tudo nos grandes bancos. Até aí, eu estou sobrevivendo. Só que eu tinha um problema. Eu preciso fazer uma pausa para você entender. Quando eu estou na minha briga com abrir a Bolsa, um dos problemas que eu tenho é regulatório. E eu descobri que a CVM era totalmente capturada pela Bolsa. E a CVM é capturada, tá? A CVM está a serviço da Bolsa e de um grupo. Para quem está assistindo, a CVM é o órgão regulador. Comissão de Valores Imobiliários. Comissão de Valores Imobiliários. Como funciona aí a ANAC, com a Anatel, com os órgãos que, em tese, deveriam regular, né, o mercado. Então, eu achei em um momento, inocentemente, que se eu fosse na CVM contar que eu tinha um projeto numa Bolsa, eu ia ser bem recebido. Entendeu? E a CVM contou isso para a Bolsa, publicou no jornal, até aí tudo bem, o pessoal sabia. Só que eles fizeram o que eu chamava de altinho comigo, bobinho, sabe, bobinho de futebol? Então eu ficava CVM, porque eu precisava de uma regulamentação que tinha CVM e Banco Central. A CVM empurrava o Banco Central empurrava para a CVM e os dois ficavam brincando de bobinho. Claro, porque o que ele queria? Que a gente morresse. Ele queria, esse cara vai desistir. O Brasil, quem enfrenta o órgão regulador no Brasil, sabe que o objetivo do cara é fazer você desistir, ele não vai dizer não. Ele não vai dizer, eu não vou deixar, porque ele vai ter que justificar ou não. Ele prefere que você canse. Então ele deixa você cansar até que você morre. Aí o que os caras fizeram? Aí foi a única, eu diria que essa foi uma ideia brilhante, mas foi o meu tiro fatal. Eu olhei para o sistema, falei, cara, eu não tenho saída. Não tem como reclamar. Reclamar da CVM, do que ela está fazendo, não vai funcionar. Aí eu olhei e tinha um CAD. E se você olhar, o CAD é o órgão que tem mais, hoje em dia, disputa política, porque ele está no Ministério da Justiça. Desde a época do Meirelles, e o Guedes também tentou trazer para o Ministério da Economia. Porque aí o cara foi com tudo. O CAD é o Comitê de Administração, o órgão estatal que cuida dos monopólios, né? Que é Defesa Econômica. Conselho de Administração e Defesa Econômica, né? Vamos lá. Para evitar monopólio. Aí eu olhei para o CAD e falei, esse cara aqui está fazendo prática anticompetitiva. Sentei com um tremendo advogado de São Paulo, né, já está lá de 90 anos. Ele olhou, ouviu minha história, eu falei, cara, ele não vai entender nada. Ele entendeu e falou, você tem um caso. Entramos, e aí a gente começou a ganhar. O cachorro correndo atrás da bicicleta, eu peguei a roda, comecei a ganhar. E aí a gente pegou uma relatora no CAD e falou, cara, existe crime aqui sim contra a ordem econômica, os caras não deixaram entrar várias bolsas, eles estão usando a estrutura. E aí a gente começou a ganhar e o CAD forçou que eles fizessem um acordo com a gente. Tá? Mas nesse período, quem é que sai e deixa de ser diretor financeiro da Bolsa para ser secretário executivo do Temer? O Guardia, faleceu agora. Que passou a controlar o CAD. Passou a controlar CAD, não CAD não, mas CAD, CVM, Banco Central, Previc. E aí eu digo que foi meu impacto na área soviética, porque até aqui eu tinha dois frontes. A petezada de um lado e a tucanada do outro, mas em órgãos diferentes. Eles não tinham comando dos dois. Quando o Guardia vem para cá, qual é a lógica? Você vai dizer, o Temer vai tirar todo mundo do PT. Tirou ninguém. Petezada toda lá. O cara se agarra naquela cadeira que não sai de lá, amigo. O que aconteceu? Então o Guardia, o cara com o ministro, monta essa operação. E a operação acontece em 2017 com o objetivo, cara, quebrar a nossa empresa, né? Fazer com que ela perdesse valor, falou que valia zero, não fizeram nenhuma avaliação, falou que a sua empresa vale zero. Mas para que isso acontecer, eles criaram um fato, uma notícia, depois investigaram, viram que aquela notícia era improcedente, é isso que aconteceu? Para a gente poder... Não, a notícia já existiu. O que eles fazem é o seguinte, para você entender, eles criam primeiro uma coisa chamada mega processo.
que é uma técnica judicial de abrir 30, 40, 20, o que ele puder de processo contra você, que já se fazia nos partidos, já se fazem em vários litígios, se fazia antigamente no Brasil, até em estados, né? Você recebia vários estados, mas eles fazem isso com o Ministério Público. Mas no nosso caso, eles pegaram, eu não sei como, mas pegaram 2 pessoas que já foram sócias nossas, que tiveram problemas em outras empresas que eles tinham, e falaram que determinados contratos que existiam era para pagamento de político e propina. Aí a gente caiu na Operação Lava Jato, em abril. Quando chegou em julho, já em julho, nesse período, eu acho que a gente tem consciência de contar, eu fiquei 2 meses, né, em Bangu, no Rio de Janeiro, como segurança máxima. E o procurador, cara, dá pressão, ele falou, você pode estar em casa amanhã, seus bens todos bloqueados, sua mulher não tem dinheiro para comprar papel higiênico em casa, tá? E a polícia entra com a arma na cara mesmo, na casa da minha filha de 8 anos, não tem conversa. É criança, não tem conversa. Mas assim, nesse período, você fica tomando uma pressão psicológica do procurador. Cara, fala que esse contrato é do Paulo, cara. Eu quero chegar no Paulo. Aí você fala, pô, não é. Mas fala que você pagou pro Paulo isso aqui. Então tem essa pressão, foi o que fizeram comigo também. E aí, mas eu resisti, saí em junho para um HC, mas já em julho, na segunda instância do Rio de Janeiro, o POP-TRF foi a maior derrota lá da Lava Jato Rio, a única, inclusive, disseram que por 3-0 não tinha nenhum vínculo com a Lava Jato. Isso em 2018, 3 meses depois. Até hoje o cara fala, pô, a Lava Jato, não tem nenhum vínculo. Aí eu fiquei no Rio, trocou de juiz. Os procuradores queriam continuar comigo. Quando chegou um mês depois, em novembro, o STJ abriu o caso e falou, cara, esse assunto não tem que estar nem no Rio. Esse assunto não tinha que estar nem no Rio. 7-1, foi o meu 7-1, saiu para Brasília. Chegou em Brasília, o processo demorou, até hoje não começou de fato. E aí a gente entrou com um pedido no TRF1, que é a segunda instância de Brasília, e aí, sabe o que os caras falaram? Realmente aqui não tem nem prova, nem crime. E trancaram o processo, liminarmente.